O texto do prudente e do insensato, ou do sensato e do insensato. Um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. O que esse texto quer nos ensinar? Olá, eu sou Sebastião, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos tentar refletir um pouco a respeito desse texto que estou mencionando, especificamente lá no final do capítulo 7 de Mateus. Nós sabemos que os capítulos 5, 6, 7 de Mateus contém a mensagem do Sermão da Montanha, onde entre esses 3 capítulos, o que Jesus, em alguns momentos, ele vai fazer é simplesmente também esclarecer de forma correta como deveria ser a leitura dos judeus em relação aos textos veterotestamentários, ou seja, aos textos do Antigo Testamento. Um dos problemas que ocorria na época de Jesus é de que muitos dos judeus tinham uma leitura errônea em relação aos textos veterotestamentários. Então, o que Jesus fazia muitas vezes era corrigi-los. Olha, não é bem assim como deveria ser interpretado esse texto, mas é assim e assado. Enfim. Agora, no final do Sermão da Montanha, lá no final do capítulo 7 de Mateus, nós temos 2 ilustrações. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha, outro homem construiu sua casa sobre a areia. O que significa isso? Bom, sabe aquele negócio que usam os cavalos para não olhar para os lados laterais, mas apenas aquilo que está na sua frente? É o que nós muitas vezes precisamos fazer, olhar somente para frente. Por quê? Porque muitas vezes a nossa grande tendência é que quando estamos lendo um texto bíblico, a nossa tendência é imediatamente querer relacioná-lo, conectá-lo com outros textos do Antigo e do Novo Testamento. E, de fato, muitas vezes isso é bastante possível e até complementar, necessário. Mas nem sempre esse é o caso. E além de tudo isso, mesmo que isso possa ser possível de ser feito, o nosso primeiro passo é focar no que o texto está nos mostrando, né? Muitas vezes o próprio texto dá a sua resposta, o seu próprio esclarecimento. Então, vamos ler uma parte desse texto que estou mencionando em Mateus capítulo 7, e aí vamos estar refletindo e esclarecendo alguns pontos. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que ouve estas minhas palavras se refere especificamente àquilo que Jesus ficou ensinando no decorrer do capítulo 5, capítulo 6 e no início do capítulo 7. Ou seja, aquele que ouve sim as palavras, os ensinos de Jesus e não as pratica é uma pessoa insensata, é uma pessoa que não está pensando de forma correta, de forma idônea. Pela leitura do próprio texto, o texto em si não está abordando aquelas pessoas que ainda não leram os textos bíblicos, mas está se referindo a aquelas pessoas que sabem, conhecem a doutrina de Cristo, leram ou pelo menos ouviram alguma pregação, algum ensino ou algo do tipo, né? Então, aqui está se referindo àquelas pessoas que conhecem sim a palavra de Deus, mas não as pratica, não vive por elas ou por meio delas. Então, esse tipo de pessoa é categorizada por Jesus como uma pessoa insensata, alguém que não está pensando de forma correta, alguém que não está sendo sábio. E é comparada a uma pessoa que construiu sua casa sobre a areia. Agora, para podermos complementar a nossa reflexão dessa leitura, leamos os versículos que precedem ao texto lido há pouco tempo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Tem gente que vai tentar especular, tentando dizer, afirmar que a rocha aqui é Jesus, que a rocha aqui é a doutrina de Jesus, ou a verdade da palavra de Jesus, ou algo do tipo. Bom, Jesus é a nossa rocha, mas, como eu estava mencionando, façamos o que o pessoal faz com os cavalos, tampando os lados laterais e focando somente aquilo que está na nossa frente, ou seja, focando naquilo que está apenas no texto de Mateus capítulo 7, nesses versículos que temos lido há pouco tempo. E o próprio contexto da nossa leitura, se vê que nessas duas pequenas passagens, um falando sobre um prudente, outro falando sobre um insensato, Jesus usou duas ilustrações para que nós possamos captar a ideia da mensagem dele e para que nós possamos ter a facilidade de lembrar a mensagem dele. Então, baseado no próprio contexto, a rocha seria ou estaria representando ali alguém que pratica aquilo que ele aprendeu da palavra de Jesus. Note que tanto o prudente quanto o insensato, os dois têm uma casa. O prudente fez a sua casa, o insensato também construiu a sua casa. E note que tanto o prudente quanto o insensato ouviram a palavra de Jesus. Os dois tinham ciência da palavra de Jesus. Por isso que um tinha uma casa e o outro também tinha uma casa. Mas a diferença é que o primeiro, o prudente, praticava aquilo que aprendeu de Jesus, representado aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Enquanto que o segundo, o insensato, tinha uma casa porque ouviu a palavra de Jesus, mas construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, aquele que não praticava aquilo que aprendeu de Jesus. Então, podemos afirmar que, baseado nesse texto, na leitura desse texto, dessa passagem em específico, os que construíram a sua casa é aquele, basicamente, que ouviu o ensino de Jesus, mas somente aquele que construiu sobre a rocha é aquele que vivia praticando o ensino de Jesus, enquanto que quem construiu a sua casa sobre a areia é aquele que não vivia praticando o que aprendeu de Jesus, se tornou um mero ouvinte. Agora, evidentemente, a forma daquela época de construir uma casa sobre a rocha não era tão simples. Você não chegava num lugar X e, pam, opa, aí tem um solo rochoso, beleza, vou construir a casa sobre essa plataforma. Não era bem assim. Na realidade, o processo era muito mais trabalhoso e exigia muita mais paciência. Isto porque, basicamente, para a pessoa construir a sua casa sobre a rocha, tinha que cavar, cavar e cavar. E somente depois de muito esforço, pam, finalmente se deparava com um solo rochoso e daí para frente poderia erguer a sua casa. Agora, evidentemente, isso demanda trabalho, demanda energia, demanda esforço, demanda tempo, é cansativo, né? Pode provocar também estresse, enfim. Ou de repente também pode exigir a pessoa que gostaria de construir a sua casa investir pagando um trabalhador fazer esse serviço braçal por ele, né? Então, não é um trabalho para preguiçosos ou não é um trabalho para os mesquinhos. No entanto, naquela época todo mundo sabia que era necessário construir a sua casa sobre uma plataforma dura, rochosa, como na ilustração, justamente para evitar os problemas que o próprio Jesus apresentou na sua ilustração em relação ao insensato. Só que, devido à preguiça para não cavar, ou devido à mesquinhez para não pagar por um obreiro para fazer esse serviço por ele, certamente o insensato, alguém que não pensa bem,
decidiu construir a sua casa sobre a areia, né? Agora pensa bem, construir uma casa é uma atividade que demanda tempo também, demanda recursos financeiros, demanda recursos de matéria-prima, demanda também esforço físico, caso o próprio morador for construir a sua residência, né? Então, em certo aspecto também nós podemos refletir que a pessoa que ouve a palavra de Deus ou as palavras de Jesus também gasta seu tempo, investe o seu tempo ouvindo ou lendo as palavras de Jesus, tentando aprender a respeito da palavra de Jesus. Então, há um investimento de tempo, de energia, de concentração mental ali também. Claro, muitas vezes também há uma demanda financeira. Quando você compra bíblias, quando você compra livros, comentários, quando você participa de estudos teológicos pagos ou algo do tipo, há um investimento também por esse lado, né? Então, nesse aspecto não há muita diferença. Mas a questão é o seguinte, se a pessoa que ouviu a palavra de Jesus, mas não a vive, as circunstâncias externas da vida, ou seja, as provações, uma coisa que eu sempre falo, toda provação vem de fora para dentro, enquanto que a tentação vem de dentro para fora. Mas também podemos pensar da seguinte forma, que uma vez que a aprovação que vem de fora para dentro, entrar em nós se torna tentação e de dentro para fora nos consome. Também podemos pensar dessa maneira, mas é só uma questão para refletir. Mas voltando ao assunto, quando as circunstâncias externas, as provações da vida nos invadem e você somente se tornou um ouvinte da palavra, mas não um praticante, ou seja, a tua fé era meramente uma fé teórica, mas não viva, não orgânica, não dinâmica. Então, o que vai acontecer? Lembrando que as obras é uma extensão viva da fé teórica. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a pessoa vai sucumbir perante as provações. As pessoas vão sucumbir perante as tentações. A pessoa vai sucumbir perante o pecado. E o salário do pecado é a morte. E quando a pessoa rejeita a graça de Cristo, não tem ninguém que possa lhe salvar. E aí o pecado certamente cobrará essa alma. Não é? Então, essa é a realidade. Então podemos também dizer o seguinte, que esse ensino de Jesus em relação ao prudente e em relação ao insensato nos ensina qual o caminho que a gente deve optar para sermos salvos ou para perder a salvação, ou para perder a nossa alma, né? Daniel capítulo 12, verso 2, menciona que haverá uma ressurreição geral, só que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros vão ressuscitar para o horror eterno. Que tipo de ressurreição você quer? Né? Segundo aos Coríntios 5:10, menciona que estaremos perante o tribunal de Cristo. Tudo será mensurado, né? Todo mundo será julgado no sentido de que todo mundo estará na balança. As coisas que você fez de correto, incorreto, as coisas que você evitou, as coisas que você não fez, tudo será medido na balança, né? Por assim dizer. E aí, uns irão para um destino e outros irão para outro destino, né? E como diz Eclesiastes 12:14, certamente, a tu mais profundo do teu ser, não passará despercebido perante Deus. Então, nós, o que podemos aprender desse ensino de Jesus no final do Sermão da Montanha, em Mateus 7, é que não sejamos ouvintes apenas, mas sejamos praticantes. Tornemos viva, orgânica e dinâmica aquilo que nós aprendemos dos ensinos de Jesus. Então, busque primeiro aprender, porque é impossível praticar a vontade de Deus sem antes aprender. Então, o primeiro passo é ser ouvinte. Mas não é o último passo. O primeiro passo é ser ouvinte. E o último passo é ser praticante. Se você achou útil o conteúdo deste vídeo, curta, se inscreva se ainda não estiver inscrito, compartilhe com seus amigos e até mais, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.